Teu nome, tua idade e onde tu trabalha. Meu nome é Alexandre Pretz, eu tenho 45 anos, trabalho na Rádio 105 FM aqui em São Paulo e nos programas Os Donos da Bola da TV Bandeirantes e no Baita Amigos do Band Esportes. De onde é que surgiu o teu interesse por jornalismo? Só vem desde quando eu era criança, né? Tentando me conhecer por gente a partir dos 6, 7 anos, fanático por futebol, meu pai me levava a todos os jogos, minha família também muito doente por esporte e por futebol, e um apaixonado por rádio, né? Porque meu pai vivia com rádio na mão e eu sempre ali do lado ouvindo, e isso me transmitia realmente uma sensação muito legal. E desde que eu comecei a crescer, a minha vontade sempre foi de trabalhar com rádio, trabalhar no rádio jornalismo esportivo e ser um jornalista esportivo. E a partir daí foi tomando forma o meu gosto pela coisa, entrei na faculdade e acabei me formando e hoje estou há pelo menos aí 25 anos ininterruptos no jornalismo esportivo. E como é que foi a tua entrada no meio não só do rádio, mas também do jornalismo esportivo? Bom, tudo começou com estágio, né? Eu até me prontifiquei a trabalhar de graça quando eu ainda era estudante da Famecos, na Rádio Guaíba, fazendo rádio escuta aos domingos, né? O plantão era o Antônio Augusto, falecido Antônio Augusto. E depois, aos poucos as pessoas foram me vendo, eu fui também me oferecendo para fazer alguns estágios, e aí consegui a primeira oportunidade num estádio próximo da minha formatura, que foi no segundo semestre de 92, né? O Flávio Dutra acabou me contratando para eu ser o estagiário no esporte da Rádio Gaúcha. Mas depois de formado eu tive que ir para Caxias do Sul, um convite até do Luciano Kleckner, né, que a RBS tinha comprado o jornal Pioneiro, isso em 93. Fui lá cobrir Juventude de Caxias, né, trabalhando na mídia impressa. E aí voltei depois, mas não para o esporte, voltei para outras editorias na Rádio Gaúcha, até eu definitivamente ingressar no departamento de esportes como componente da equipe em 1995. Como é que foi a tua experiência no jornal impresso? Até porque a gente sabe que a diferença entre o jornalismo impresso e esportivo é muito diferente do jornalismo de rádio. O jornalismo impresso foi uma novidade, mas eu sempre gostei de escrever também, né? E na época apareceu essa oportunidade, porque ou eu ficava desempregado, ficava parado, sem fazer nada, ou eu tinha a oportunidade de participar de um novo projeto. Então, quando a RBS comprou o Pioneiro, em 93, o Pioneiro buscou profissionais que estavam em Porto Alegre, né, para reforçar as editorias de Caxias do Sul. E aí o próprio Luciano Kleckner, meu grande amigo, foi meu professor na Famecos também, me disse, tá abrindo uma vaga no Pioneiro, tu quer? Acho que é interessante e tal. O editor era o Cláudio Thomas, que seria o editor-chefe. Né? E aí eu não me interessei, sim, é melhor ir para Caxias, passar um tempo lá, de repente ganhar essa experiência, do que ficar parado. E eu fui para cobrir Caxias e Juventude, até que na minha primeira semana tinha um volante chamado André do Juventude, eu conheci ele da época do Grêmio, e ele me disse que os salários estavam atrasados no Juventude, uma das minhas primeiras matérias foi sobre isso, e já foi uma crise braba, porque o presidente Marcos Cunha Lima, que hoje é meu amigo, que sempre foi muito forte na cidade, né, desmentiu e tal, foi lá na redação do Pioneiro, isso na minha primeira semana de trabalho, para reclamar da matéria, mas era tudo verdade. Mas voltando ao jornalismo de rádio esportivo, depois da Gaúcha, ou melhor, na Gaúcha, como é que foi essa experiência? Uma longa experiência, um longo tempo que tu ficou dentro do grupo RBS. Na Gaúcha, de fato, eu entrei como produtor, né? Você sempre entra, né? Trabalhei muito com o Nando Gross, quando o Nando era produtor do programa Hoje nos Esportes. Aí ele saiu depois com outras pessoas. Eu comecei a ser produtor do Plantão Gaúcha e do Show dos Esportes, né? Até que a partir de 95, fazendo jornadas de futsal, a Gaúcha transmitiu o estadual de futsal, né? Sempre que é algo que eu gostei muito, que foi cobrir o futsal. Eu comecei a fazer reportagem no dia a dia e também nos jogos de futebol profissional, da dupla Grenal, né? E aí, meu primeiro jogo foi Grêmio Santanense, uma quarta-feira à tarde no Olímpico, 7-0 pro Grêmio. Foi quando eu comecei na reportagem de campo, né? E não parei mais. Eles gostaram, me efetivaram e aí eu ganhei muita experiência também. E até 2001, que foi o ano que eu saí da Rádio Gaúcha, né, eu fiz inúmeras coberturas, fiz o pré-olímpico em Londrina, fiz outros jogos importantes, e foi realmente uma experiência muito grande. Não fui valorizado na Gaúcha do jeito que eu merecia, na minha opinião, né, que eu sempre quis. Acabaram me mandando embora por muita fofoca, por uma certa uma péssima administração também de quem comandava o setor na época, que era o Pedro Ernesto Denardinho e o Antônio Carlos Macedo, e com a direção do Armindo Antônio Roselin, que lavou as mãos em relação à minha situação. Quer dizer, um profissional que não tinha dado um problema para a empresa nunca, sempre um cumpridor das suas tarefas,
dos seus trabalhos, sair da maneira como eu saí foi realmente, para mim, pelo menos, uma derrota pessoal e profissional, mas, ao mesmo tempo, né, vida que segue, porque eu tenho certeza que eles foram péssimos na avaliação, péssimos, e cometeram uma grande injustiça. Mas não ficou nenhum rancor com os profissionais. Não ficou rancor com a empresa, né? Porque alguns profissionais realmente me trataram muito mal e administraram muito mal a situação, né? Nesse período da Gaúcha, qual tu consideraria a tua cobertura mais importante? E desse período, levou algum amigo, não só dentro da empresa, mas também jogador, profissionais do futebol? Eu não costumo ter amigos em relação ao futebol, né? Porque eu acho o seguinte, quando a gente tem um microfone na mão, a gente tem que ter opinião e ser crítico, né? E analista todos os dias debatendo o futebol, o dia a dia, não é fácil você ter amigos nessa área. Então eu tenho muito respeito, tenho Paulo Rogério Amoretti, falecido presente, meu amigo, Pedro Paulo Záquia, né? O Paulo Pelaipe, meu amigo pessoal, caras que eu entrevistava muito, né? Muito. O presidente Fábio Koff, sempre com muito respeito. Estou falando de dirigentes, né? Jogadores, vários, o centroavante Christian, o atacante Fabiano, né? No Grêmio, muita gente que no Grêmio respeitava na época do Filipão, Luiz Carlos Goiano, que me dou bem com ele. O Luiz Carlos Goiano é gerente do Novo Horizontino, a gente se dá muito bem sempre que a gente se encontra, né? Caras que sempre me trataram muito bem. Então, naquela época do Grêmio, que o Grêmio ganhava tudo, e depois mais para 2001 a 2013, né? Tinha o Rodrigo Fábio, Rodrigo Mendes, a grande figura, né? O Tinga, o cidadão. Então, caras que sabiam o meu estilo, né, a minha forma de trabalhar no dia a dia e tinham o maior respeito por mim como eu tinha por eles, né. Agora, amigo, realmente isso é muito difícil de acontecer, né. Muito difícil, até porque tem horas que você vai ter que criticar, né. O Fernando Carvalho era um dos meus melhores amigos, mas quando ele virou presidente, a gente soube separar bem isso aí, né. Porque tem horas que tu é obrigado a fazer uma crítica, uma observação mais contundente e quando um amigo tem uma relação muito mais próxima a você, pode não concordar, pode não gostar muito e pode, né, ficar chateado, mas eu acho que isso faz parte do jogo. A relação para mim tem que ser profissional, né? Na hora que eu tiver com o microfone e estiver analisando, eu sou um profissional. Passou o trabalho, passou tudo que é feito de entrevistas e de matérias, os amigos continuam conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Acho que a relação ela tem que ser por aí. Antes da gente falar da época de Bandeirantes, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, você falou, eu tenho um estilo diferente. Como é que é esse estilo para quem não te conhece? Não, o meu estilo de reportagem é o seguinte, muita gente me perguntou, né, em quem é que tu te baseia logo que eu iniciei na reportagem? E eu respondi que ninguém, né, porque, mas como assim, não tem uma referência? Não, referência tu tem assim de referência de observações, né? Mas depois que tu começa a trabalhar com algumas pessoas que tu imaginava, né, tu vê que a coisa não é bem assim. Hoje as relações profissionais e pessoais elas são muito difíceis, né, e sempre foram. Cada um buscando o seu espaço, né, mas é bom que as pessoas saibam separar isso. Eu sempre soube separar isso. Mas sempre busquei o meu espaço através de trabalho, né, retidão e a busca incessante pela informação e pela credibilidade. E o meu estilo era o estilo que? O estilo direto, né? O estilo de fazer as perguntas mais diretas, mais objetivas e sempre procurando fazer o que o ouvinte, entendendo o que o ouvinte gostaria de saber, né? Então, por exemplo, eu nunca fui um repórter, entre aspas, vaselina, um cara que dava tapinha nas costas e que dizia que adorava o cidadão na frente, né? E na hora que pegava o microfone ia para cima do cara. Isso jamais eu fiz. O meu estilo é um estilo respeitador, mas um estilo que busca a verdade, que busca a informação, que busca a melhor resposta. Então, por isso eu sempre me considerei um cara de estilo diferente. Agora falando da época Bandeirantes, da Gaúcha para Bandeirantes em Porto Alegre, como é que foi esse período, grande parte dele administrado pelo Pedro Paulo Záquia? Na realidade eu saí da Rádio Gaúcha no dia 17 de maio de 2001, né, me mandaram embora. Aliás, eu vou falar isso aqui, tinha umas cartas anônimas contra mim, né, na redação da rádio, né, isso foi levado até para uma reunião muito mal administrada pelo Pedro Ernesto Senardim e pelo Antônio Carlos Macedo, que comandavam o departamento na época, né, e com o Armindo Antônio Ranzolin, que lavou as mãos, o diretor da Rádio Gaúcha na ocasião. E aí, os caras com carta anônima na mão contra mim e levando isso para uma reunião, né? Então eu gostaria de citar isso também, que antes de eu ser demitido isso aconteceu lamentavelmente, né? No dia 17 de maio de 2001. E fui contratado pela Rádio Bandeirantes, estreiei exatamente no dia 31 de maio, foram 14 dias depois, né, de 2001, contratado pelo Leonardo Meneghetti. O Pedro Paulo Záquia não tinha entrado ainda, o chefe era o Bira Valdez, né, e o Meneghetti era o diretor de esportes. E foi uma experiência maravilhosa, de 2001 a 2007, né.
aqui em Porto Alegre, na realidade, onde ali sim um ambiente de trabalho bem melhor, e eu contando com caras mais próximos a mim. No caso do próprio Meneghetti, o Daniel Oliveira, que é meu amigo, meu irmão, Cláudio Cabral, meu mestre, maior comentarista da história do Rio Grande do Sul, um cara espetacular, né? Um cara que eu tinha uma relação fantástica, e outras pessoas também que passavam por ali. A Bandeirantes sempre teve um ambiente muito aberto, né? Muito mais próximo e um pouco mais respeitoso nas relações do dia a dia e nas relações profissionais. Então foi um momento muito bom mesmo, onde eu tive a oportunidade de participar da Copa do Mundo da Alemanha, né, como coordenador, porque em 2005 eu assumi como coordenador, né? Aí já na gestão do Pedro Paulo Zacher, porque o Pedro Paulo Zacher entrou com uma terceirização no Departamento de Esportes a partir de 2004. Em 2005 eu entrei como coordenador e fiquei até o 2007, quando eu me transferi para São Paulo. E aí em São Paulo, como é que foi? Você que está aqui já há quase 10 anos, como é que foi esse período? Primeiro de Bandeirantes e depois a gente fala do resto. Na Bandeirantes eu entrei exatamente no dia 5 de julho de 2007, né? Fui convidado pelo Sérgio Patricas. Muita gente acha que eu pedi para vir para cá, não, eu fui convidado, né? Com a aprovação e aceitação da empresa para que eu trouxesse a minha família para cá. E aí eu vim primeiro, depois a minha esposa e meus filhos vieram depois. Para mim foi muito bom ter vindo aqui para São Paulo, totalmente adaptado, totalmente estabilizado, graças a Deus. Profissionalmente foi muito bom também. Um estilo de rádio diferente, né? Um pensamento profissional diferente também, nas relações pessoais e profissionais também diferente. Num primeiro momento você chega, né, para se adaptar, para saber como é que são as coisas, e depois, com toda a experiência de vida que eu tinha e profissional também, vai embora, segue apenas fazendo o seu trabalho, né? E foi muito legal. E acabei sendo dispensado, surpreendentemente, no dia 4 de agosto de 2015, né? Minha dispensa durou 2 minutos e me disseram que eu estava ficando caro para a empresa, né? E que a empresa não tinha mais condição de pagar meu salário. Foi a alegação que me deram. A vida segue, né? Tudo tranquilo. Mas de 2007 a 2015 foram realmente anos maravilhosos, onde eu tive posso usar bem essa palavra, uma explosão aqui em São Paulo muito grande, com uma repercussão 20 vezes maior do meu trabalho que eu tinha em Porto Alegre, aqui em São Paulo, né? E isso fez, por exemplo, com que eu ganhasse 2 prêmios de melhor repórter esportivo. O cara que veio de Porto Alegre, né? E sendo que em 7 edições que eu concorria, eu fiquei 5 entre os 3 primeiros. E ganhei 2. E ainda ganhei um troféu também de terceiro melhor apresentador de rádio, jornalismo esportivo. Então isso foi gratificante, tudo fruto do meu trabalho. Tudo fruto do meu trabalho, e eu fui contratado de lá para cá por indicação, não foi por indicação de ninguém. Viram o meu trabalho, ouviram aqui de São Paulo, já tinham falado comigo durante a Copa da Alemanha, e aí me contrataram no ano de 2007. Tanto é que eu consegui um espaço na televisão também, recebo convites para palestras, para eventos, né? Tenho os meus cursos de jornalismo esportivo, e acho que a diferença de mercado entre São Paulo e Porto Alegre é o tamanho, né? Realmente é o tamanho e as possibilidades. Você não precisa ficar apenas só trabalhando no rádio jornalismo esportivo. Você pode abrir um pouco mais o teu foco, a tua visão, e fazer outras coisas também no mercado tão grande e tão extenso como o mercado paulista. Em 2007, você achava que já tinha batido no teto do mercado gaúcho? Já porque eu era coordenador, né, da Rádio Bandeirantes, e aí, você chega coordenador, qual é o próximo passo, né? Ser presidente de empresa? Não vai ser, né? Dono da emissora? Também não. Então, a coordenação era o máximo, né, que eu já tinha chegado, mas sempre com muito respeito e eu tenho certeza, com a aprovação dos colegas, né? Eu acho que eu fui um bom coordenador, revelei muita gente, dei oportunidade para muita gente, criei vários produtos, né? Tanto é que naquela época a Bandeirantes tem um crescimento de audiência muito bom. E eu acho que foi muito interessante eu ter sido coordenador. Antes da gente falar no que você criou e também em quem você revelou, você acha que o mercado do jornalismo esportivo, não só no rádio, mas de forma geral, é um meio movido a ciúme? Muito ciúme, muita inveja. E não tem coisa pior que ciúme de homem, né? Ciúme de homem. É o próprio colega que não entende o teu crescimento profissional. Ou aquele cara que é antigo e que está há 30 anos no cargo e que vê mais jovens surgindo, que não sabe conviver com quem vem atrás, né? Com quem está buscando seu espaço, né? Eu passei por isso na Rádio Gaúcha. Infelizmente, na Rádio Gaúcha eu fazia todo o serviço durante a semana, cobrindo o dia a dia do clube, né? Demissão de técnico, contratação. Aí chegava no jogo, os caras mandavam para a torcida. Era isso que acontecia. Depois, eu nunca mais me esqueço um fato lamentável, né? Um fato lamentável. O ano de 1999, eu fui escalado para fazer Brasil e Holanda em Amsterdã. O Brasil viajou com o Vanderlei Luxemburgo de técnico, né? Era um amistoso contra a Holanda na inauguração da Arena Amsterdã, campo do Ajax, né? Só que a Gaúcha me chamaram, me
me disseram que eu ia viajar, mas tudo secretamente. Para mim foi um negócio constrangedor, porque a escala foi divulgada só quando eu estava em Amsterdã já, para não melindrar os outros, para não deixar os mais velhos chateados, como se eu não tivesse condição de fazer o jogo, né? Então eu fui fazer o jogo, fiquei uma semana na Holanda, fiz uma ótima cobertura, graças a Deus, mas tive que passar pelo constrangimento, né, de a escala só ser revelada quando eu já estava em Amsterdã, que não podia dizer nada para ninguém. Que tipo de chefe é esse, né? Que tipo de diretoria é essa que não tem convicção realmente no cara que vai escalar? Sabe por quê? Porque os caras não conseguiram administrar a vaidade, né, e os ciúmes das pessoas mais velhas, porque alguns achavam que eu não poderia fazer um jogo internacional, que eu não poderia fazer uma viagem de uma semana fora na Europa. Então, um pensamento muito pequeno, que não acontece em São Paulo. Que não acontece em São Paulo. Então, eu registro isso, que isso foi algo que me marcou, porque foi uma forma constrangedora. Eu tive que esconder uma escala que eu tinha recebido, uma escala muito boa, por sinal, onde eu fiquei uma semana na Holanda, né? E no mais é inveja, ciúme, as pessoas não conseguem ter uma relação profissional direita e tal. Quando anunciaram a minha demissão na Rádio Gaúcha, o Pedro Ernesto e o Macedo, né, disseram que eu queria crescer demais na empresa. Não, mas pô, quando o profissional entra numa empresa, ele quer o quê? Ele quer se esconder, ele não pode querer crescer, ele não pode querer ter voos mais altos, né? E essa foi a alegação. Não houve uma vírgula em relação ao meu trabalho, apenas que foi fofoca e esse tipo de coisa, que eu queria crescer demais na ocasião. Aí o que aconteceu? Aí fui para Bandeirantes, onde me trataram muito bem. Na Gaúcha também muita gente me tratou muito bem, né? Mas ficou essa decisão maldita, que eu acho. E depois aqui em São Paulo, uma relação extremamente profissional, que é assim que eu acho que tem que ser, cada um respeitando seu espaço, e uma relação totalmente profissional. Agora falando dos produtos que você criou, tem um que marcou muito, inclusive dentro do Band Sport Show, chamado Canil do Xandão. Como é que surgiu essa ideia? E também falar de outros produtos que você criou. Em 2002 o Meneghetti me convidou para apresentar o Band Sport Show, né, que era o programa tradicional da Bandeirantes em Porto Alegre, de 2 horas de duração. Das 8 às 10 da noite, de segunda a sexta, né? Quando tinha jogos não tinha o programa, né? E aí ele pediu para eu apresentar, eu substituí o Daniel Oliveira na época, né, meu irmão, meu amigo. E aí ele pediu para que eu fizesse um programa com a minha cara, um programa diferente, que eu criasse produtos e tal. Então o que eu fiz? Criei o debate da reportagem, que eu já tinha criado na Rádio Gaúcha e levei para a Rádio Bandeirantes. O criador do debate da reportagem fui eu. Então quando a Rádio Gaúcha faz o debate da reportagem, né, que o Luciano Peri costuma fazer de vez em quando, o criador fui eu, e ele sabe disso. Depois eu levei para a Rádio Bandeirantes, certo? A gente tinha o debate da reportagem com quadros toda segunda-feira, que repercutia muito. O Canil do Xandão foi um negócio sensacional, porque o Cabral tinha uma frase, né? Cláudio Cabral, mestre, gênio, tinha uma frase seguinte, ó: não vai me passar esse cachorro, né? Tu não vai, né, me contar uma história mentirosa, né? Uma gozação. E aquilo me chamou, o Cabral, nós almoçando juntos, eu disse assim, eu vou pegar essa tua frase, eu vou criar um produto do Band Sport Show. Aí ele, qual? Aí eu criei o produto e apresentei, tanto pro Cabral, que era o autor da frase, quanto pro Meneghetti e pro Ribeiro Neto, né? O que era? Eu botava alguém por telefone e fazia uma espécie de um concurso. Pegava um assunto específico ou escrevia 5 notícias históricas, sendo que no meio dessa notícia tinha um cachorro. Ou seja, tinha uma informação errada, né? E aí o ouvinte tinha que descobrir na hora da leitura. Não era um negócio fácil, né? Se ele descobrisse, se ele acertasse na primeira, eram cinco questões. Se ele acertasse a primeira, entrava o cachorro chorando daí. E se ele errasse, entrava o cachorro mordendo, o cachorro latindo, né? Foi um negócio que teve muita repercussão, muito boa, muita gente gostando de participar e até crianças, né, querendo participar por causa dos cachorros, né? E até num programa a gente pensou em levar a cachorrada para dentro do estúdio, em convidar 3 ou 4 pessoas, porque levasse os cachorros para o estúdio, que a gente faria um Canil do Xandão ao vivo com os cachorros lá, de repente até latindo dentro do estúdio, mas não foi possível fazer, mas a ideia também foi essa. Foi muito legal, então era uma sutileza, né? No texto, era uma sutileza que era um erro. E tem vezes que eu abusava, que eu botava textos dificílimos assim. E aí tinha que descobrir em 15 segundos. Ficava batendo tipo um reloginho, né, no fundo, em 15, 20 segundos, e tinha que descobrir. Realmente era um concurso difícil, né, de acertar, mas foi algo que realmente marcou muito. Quem é que você revelou? Quem é que faz parte do
da base do Xandão, se assim podemos Pô, eu dizer. revelei o Gustavo Berton, né? Transformei ele no narrador, que hoje ele é repórter aqui da TV Bandeirantes, né? Me agradece até hoje, apesar de que falava mal de mim depois quando eu saí de lá e reclamava dos ensaios que eu fazia com ele, porque os ensaios quais eram? Eu colocava ele para narrar jogos ao vivo fora do expediente, né? Jogos da Série B eram terças e sextas das 8h30 às 10h30 da noite. E ele ficava bravo na sexta-feira, porque tinha namorada e tal, tinha eventos, não sei o que. Mas é um cara sensacional. Então revelei o Gustavo Berton, revelei o Geison Lisboa, o Rafael Antoniucci, o Jeremias Werneck, o Marinho Saldanha, o Rodrigo Oliveira, o Leandro Chaba, né? Todos esses caras eu que revelei. João Paulo Fontoura, que é assessor do Grêmio hoje, Gabriel Cardoso, que foi assessor do Internacional. Sabe por que eu revelei esses caras? Porque eu sempre tratei eles de igual para igual. Sempre de igual para igual, certo? E eles fizeram coberturas que eles nunca imaginavam que eles poderiam fazer. Viagens também, né? Mas por quê? Porque eu respeitava o trabalho deles. Nunca se atiraram nas cordas, sempre mostraram trabalhos bons, né? E merecem os espaços que tem até hoje. E eu trato todo mundo igual sempre, da mesma maneira. Então o cara que tem 30 anos e o cara que está começando agora, eles merecem o mesmo tratamento. Evidentemente que numa grande cobertura, talvez quem tenha mais tempo e mais experiência possa levar uma vantagem. Mas o trabalho do dia a dia, esse tem que falar mais alto. Quem trabalha, quem batalha, esse tem que ser valorizado, independentemente da idade e do tempo de casa. É isso que eu acho. Por isso que eu revelei bastante. O Wagner Martins foi estagiário na nossa mão, depois foi meu produtor do Band Sport Show, né? É outro que eu também tenho lembrança. E tem outros também que eu não estou lembrado agora. Aqui em São Paulo também, já revelei 2 ou 3 também. Programas de resenha, aquela bate-papo sobre os times da cidade e programas de entrevista. Para você, qual é o mais complicado de se fazer e o que precisa para fazer cada um desses programas? Um pouco de criatividade, ser muito bem informado, né, e ter conteúdo, né. Eu acho que a técnica de entrevista hoje ela é fundamental, ela é importante, as faculdades não trazem isso hoje, né. E você ter uma maneira ter um estilo de entrevista, uma maneira de fazer uma entrevista é importante. Você definir isso, um conceito, né, de como você vai fazer uma entrevista. Sempre muito bem informado. Quando levar, por exemplo, quando falar em números e fatos, tem que ser tudo com exatidão, né, para que você não seja surpreendido pelo entrevistador. Né? Informação total, bom conteúdo também. As resenhas de hoje são resenhas chatas, né, porque ficam muito em cima do dia a dia, quando na realidade eu acho que tem que ter quanto mais debate melhor. Acho que os debates eles ganham mais espaços hoje. Se eu tivesse que apresentar, como eu já apresentei aqui em São Paulo também, um programa de 2 horas diárias, como eu apresentava no Band Sport Show lá em Porto Alegre, sempre foi um programa de muita entrevista. Entrevista e opinião, que eu acho que é isso que repercute. Qual cobertura você consideraria a mais importante da sua carreira? Você fez Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo, 2006, 2010 e também 2014. Você estava no título mundial do Inter em 2006. O que você considera como a sua cobertura mais importante? O mais importante foi a Copa de 2010 na África do Sul. Sem dúvida, que eu estava aqui em São Paulo há 2 anos e meio, né? Fui credenciado, me levaram para me integrei a equipe da Bandeirantes na cobertura. Fiz um ótimo trabalho e através do meu bom trabalho nos 3 primeiros dias de África do Sul, eu fui convidado para ser comentarista da TV Bandeirantes nos Jogos da Copa ao lado do narrador Nivaldo Prieto. Fui convidado primeiramente para comentar um jogo, Grécia e Coreia do Sul, no segundo dia de Copa. Acabei comentando 11, comentei 11, sendo que um daí dentro do estádio. Foi Itália e Eslováquia, um jogaço que eliminou a Itália, né? 3-2. Lá no Ellis Park, né? No estádio no meio de Johannesburg, que foi muito legal. Foram 11 jogos na TV aberta e mais a cobertura que eu fiz no rádio também, né? Transmitindo o programa que eu apresentava aqui, o Esporte em Debate, diretamente da África do Sul. Eu fechava a redação. Saía de Johannesburg do centro de imprensa às 3 da manhã, horário local, sempre numa temperatura negativa, de -3, -4, mas foi muito, muito legal a cobertura. Meu trabalho foi muito reconhecido, tanto na TV quanto na rádio, certo? Fui muito elogiado e isso realmente me abriu portas para outras coisas também. Porque foi a partir de 2010 que eu comecei a fazer meus cursos aqui em São Paulo, cursos independentes, cursos próprios, que eu realmente fiz de uma maneira praticamente sozinho. Né? E isso foi muito legal. Então a cobertura que realmente me fez com que eu me afirmasse aqui em São Paulo foi a Copa do Mundo de 2010. Mas não posso esquecer do Mundial de 2006 no Japão, né? Onde o Inter foi campeão em cima do Barcelona. Cobertura muito boa, porque aí é uma cobertura de uma espécie de guerrilha, né? Eu estava sozinho pela Rádio Bandeirantes, sendo que a RBS tinha 22 pessoas.
A Rádio Pampa tinha 5 ou 4 ou 5. A Guaíba tinha 5, né? E a Pampa tinha o Darcy Filho também. Então era onde todos iam para um lado, eu ia para o outro. Porque quando tu tá sozinho, tu tem que fazer o diferente, né? Eu consegui fazer muita coisa diferente dos outros e consegui deixar a cobertura realmente com grande conteúdo também para a Rádio Bandeirantes. No futebol, a gente sabe que o jornalista sempre gostou do futebol. Ou é chamado de gremista ou é chamado de colorado, principalmente no Rio Grande do Sul, de onde você veio. Lidar com a emoção do torcedor é muito complicado? É bem complicado. Eu já fui torcedor na minha época, mas desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a entrar no jornalismo esportivo, eu simplesmente gelei, eu congelei a emoção. Hoje eu sou um cara gelado, sou um cara frio em relação à emoção no futebol. O futebol me emociona muito pouco. Há grandes jogos, por exemplo, estou falando contigo agora, mas a gente fez um jogo Corinthians e Audax na semifinal do Campeonato Paulista, que foi um jogaço de bola. Aí esse tipo de jogo volta, sabe, a te dar, né, um gosto legal pelo futebol, a voltar a ter um pouco de emoção no futebol. Porque o futebol virou muito negócio, né? As relações ficaram muito frias, os jogadores ficaram blindados, os dirigentes viraram estrelas, né? E a própria imprensa também, ela entrou numa... como é que eu posso te dizer? Entrou também numa questão de opinião, né? Muito forte, porque os espaços aumentaram muito para a mídia, tanto para a mídia eletrônica como para a mídia impressa, e apareceu a internet, né? Então, hoje tem muita gente falando de futebol, muita gente falando de esporte, né? E o combate é muito grande hoje. Então, os jogadores se blindaram, encaram a imprensa como uma espécie de inimigos, né? Os torcedores têm os espaços nas redes sociais, que qualquer opinião que tu dê, acham que tu está querendo prejudicar o time que eles torcem, né? Então virou realmente uma relação muito difícil, que tem que ser administrada por cada um hoje, né? Eu consigo separar bem isso aí, mas eu não torço mais para time nenhum. Zero. Emoção, zero. Seleção brasileira, zero. Eu faço o meu trabalho. Quando eu sou escalado para todas as coberturas, procuro fazer muito bem feito, sempre, e da forma como eu penso, da mais correta. Mas como emoção, como torcida, zero, mas é difícil lidar com os torcedores. Acho que você tem que, assim, ó, tratá-los com respeito, né? Quem te respeita, merece resposta, merece debate. Quem não te respeita, não merece absolutamente nada. Acho que tem que ser assim. Que recado você deixaria para quem quer começar no jornalismo esportivo? Olha, o mercado está difícil, mas sempre esteve. Então, pessoal, quando vocês escutarem esse tipo de coisa, pô, mas não tem emprego, o mercado tá desembarcando aí vários profissionais e ninguém consegue emprego. Era muito pior antes, cara. Quando eu comecei era muito pior. Só tinham 2 rádios, 2 jornais, uma televisão que fazia o dia a dia, né? Não existiam os canais a cabo, não existia internet. Hoje tu tens jornais, mas estão terminando. Então, mas eles não vão terminar. Eles podem ter que se readequar, mas não vão terminar. Você tem jornais, os portais de internet, né, com grandes sites, blogs que podem virar, sim, por que não, né, produtos individuais. Você pode ter a sua própria empresa através de um blog, né? Você pode trabalhar em TV a cabo, em TV aberta. Tá difícil, tá, mas é muito mais pela economia do país e pelas péssimas gestões que a gente tem na maioria dos veículos hoje. Mas não é o jornalismo esportivo que é ruim. O jornalismo esportivo é maravilhoso. É uma profissão muito bonita. Profissão que envolve muito comprometimento, muita responsabilidade, muito conteúdo, muita informação. Para mim é uma profissão maravilhosa. Se eu pudesse escolher, você faria tudo de novo? Sim. Só que eu acho que eu mereceria ser muito mais valorizado do que eu fui até hoje. Eu acho que eu fui muito pouco valorizado em todos os setores que eu trabalhei até hoje. Bem menos do que eu acho que eu merecia. Mas isso não é culpa do jornalismo esportivo. Então, o jornalismo esportivo é maravilhoso. Quem quer fazer, lute, batalhe. Não é uma profissão fácil, é uma profissão desgastante. Você perde fim de semana, datas importantes, você trabalha muito, mas é um negócio muito legal de fazer. Então, pessoal, quando vocês escutam que o mercado está difícil, que não tem emprego, era muito pior antes, na década de 80, mas muito pior. Agora tem mais espaço. Tem mais gente também? Tem, mas também tem muito mais espaço. E lembre-se, quem tem talento, quem tem comprometimento e quem se dedica, quem é profissional, consegue o seu espaço, consegue o seu emprego. Não desista.